apresentação da primeira Páscoa, fazendo essa conexão com o dia que nós comemoramos hoje. Eu sei que às vezes a gente tem tanta informação sobre a Páscoa comercial que a gente confunde e vincula a Páscoa com a imagem de um coelho. Mas a Páscoa não é sobre coelhos, a Páscoa é sobre cordeiros. E assim como foi de uma forma muito brilhante contada a história para nós nessa noite, é uma forma de nós trazermos à nossa memória que assim como um cordeiro e vários cordeiros na história do Antigo Testamento precisaram ser mortos, e lá nesse dia específico da Páscoa, para que aquele povo, aquelas milhares de pessoas pudessem ser libertas da escravidão do Egito, o sangue de um cordeiro que seria alimentar ali toda aquela casa precisava ser aspergido nas portas, nos umbrais das casas. E ali, por causa daquele sangue, toda aquela casa era abençoada com salvação, com redenção. Aquela era só uma figura, aquilo era só um símbolo do nosso Cordeiro Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em João 1, você vai ver lá nos versículos 29 a 34, quando João Batista viu Jesus, ele falou: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embora inúmeros cordeiros tenham sido sacrificados para aplacar a ira por causa do pecado que fazia divisão entre o povo e Deus, agora por causa de um único sacrifício, Jesus Cristo se entregou de forma inocente para que os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, pudessem ser de uma única vez perdoados, expiados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus mudou a nossa história, porque não só ele se entregou, e ele se entregou se tornando condenado em nosso lugar, ele se fez maldito em nosso lugar para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus e ter essa experiência de sermos agora próximos, aproximados, reconciliados por causa do sangue de Jesus. Ele também venceu a morte. A história da Páscoa não termina naquela sexta-feira, na cena terrível de um Jesus machucado, de um Jesus ferido, de um Jesus exposto nu. Não é só sobre a morte de Jesus, mas a Páscoa, ela traz para nós o simbolismo da divina esperança, porque Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Quando aquelas mulheres foram procurar Jesus naquele túmulo, a pergunta foi feita para elas: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que está vivo? E ele vive. E eu gosto de uma música que fala que ele vive e brilha mais do que o raio do sol. Ele está vivo, ele está exaltado, e a ressurreição de Cristo traz para nós uma esperança de que todos aqueles que creem não vão experimentar a morte, mas já passaram da morte para a vida. Isso quer dizer que essa ressurreição de Jesus, ele foi o primeiro de muitos, e um dia, aquilo que é corruptível, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, vai se revestir de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, porque a morte foi tragada pela vitória. Jesus não só ressuscitou e trouxe a vitória da morte para ele, mas ele trouxe a vitória da morte para todos nós. E por causa de Jesus, hoje, nós temos esperança da vida eterna. Nós celebramos a nossa festa porque o nosso Rei está vivo. Ninguém vai encontrar Jesus por aqui nessa terra, porque Ele está sentado à destra do Pai. Ele foi exaltado, e o seu nome é exaltado sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso majestoso Rei. Nós louvamos a esse Jesus, agradecemos a esse Jesus por essa esperança. Eu não sei se você já relacionou em algum momento na sua vida a Páscoa com tanto amor de Jesus, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele que estava antes da fundação do mundo, entregando a si mesmo por uma humanidade que eventualmente estaria destituída dele por causa dos seus pecados. Ele veio e cumpriu a promessa, e nada o impediu de morrer, de sofrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter vida com Ele, vida nele.
Só existe vida em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a única verdade e Jesus é a vida. E tudo isso Ele fez por amor. E eu quero orar com você nessa noite, para que esse amor do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, possa encher o seu coração. Que você possa estar revestido desse sangue, porque você sabe, você conhece os seus pecados mais do que qualquer pessoa. A gente sabe que se a gente tivesse que se apresentar diante de Deus, a gente não ia poder ter muita coisa boa para contar. Nossos créditos são bem menores que os nossos débitos. A nossa conta não fecha, mas Jesus foi o substituto perfeito. Ele tomou o nosso lugar na cruz, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Eu quero agradecer a Jesus nessa noite junto com você. Agradecer a Jesus por ter se dado. Agradecer a Jesus por ter vindo, como foi falado nessa noite, de uma forma simples, de uma forma humilde, ter tomado a forma de servo. E na forma de servo Ele ter sido fiel até a morte, obediente até a morte, morte de cruz. E Ele fez tudo isso por amor, porque Ele ama você. Eu quero que você, junto comigo, agradeça a Jesus por tão grande amor. A nossa vida e tudo aquilo que a gente faz em adoração é só uma resposta a esse amor que nos alcançou primeiro. Esse grande amor de Jesus. Hoje é dia de festa para nós, pela morte de Jesus que trouxe a nossa salvação, pela ressurreição de Jesus que trouxe para nós a vida eterna. Vamos orar agradecendo a Jesus por isso. Senhor, nós te adoramos. Nosso coração se prostra diante de Ti. Nós reconhecemos que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós escolhemos Te servir, porque reconhecemos o Teu amor naquela cruz. Porque não tem nenhum outro lugar para nós irmos, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós Te agradecemos por essa vida que foi concedida pela Tua morte. Essa vida que nós temos hoje, essa cura que nós temos hoje, esse amor que nós temos hoje, que só aconteceu porque o Senhor foi ferido, porque o Senhor foi rejeitado, porque o Senhor se fez maldito em nosso lugar. Nós Te agradecemos por cada gota de sangue derramada naquela cruz. Nós Te agradecemos porque o Senhor se fez cordeiro morto em nosso lugar. Mas nós Te louvamos porque a morte foi vencida, a morte já não pôde Te deter, e por causa da Tua vitória, por causa da Tua ressurreição, nós temos a divina esperança da vida eterna. Nós Te agradecemos, Jesus, por essa vida de amor. Nós Te agradecemos por termos sido alcançados por tão grande amor. E pedimos a Deus que esse amor possa ser uma luz no nosso caminho, para que possamos viver, para que possamos Te servir, para que possamos Te escolher todos os dias e reconhecer o Teu amor em todos os nossos caminhos. Esse é o meu pedido por mim, Senhor, em primeiro lugar, e por cada um dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo encontre um lugar para comunicar e para convencer de que só Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso salvação, que não existe vida sem Jesus, e essa vida concedida a nós gratuitamente custou um alto preço que foi pago na cruz, e é por causa disso que nós Te agradecemos, por causa de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir as crianças agora